Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube. E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast, em especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa. Jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Dr. Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com um estacionamento para você que vai vir conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca! Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. Temos aqui, ó, mais um podcast, né? E olha só, hein? Terça-feira, 18 horas, nós estamos aqui para poder passar para vocês o podcast que mais inspira pessoas, é Trocando Ideias com Mauro Vaz. E hoje vocês vão ter surpresa. Estou trazendo aqui uma pessoa que de superação é o máximo, né? Uma pessoa que tem uma superação assim que vocês vocês que vão estar acompanhando, né, o nosso podcast, vocês vão ver que é uma pessoa assim fora da curva, uma pessoa que realmente sabe o que quer, né? E por isso que ela está aqui trocando ideias com o Mauro Vaz. Olha só, eu vou dar aqui pelo menos uma introdução aqui do que ela me mandou. Olha só. É uma mulher de 35 anos, mãe solo de 3 filhos, CEO do estúdio de beleza especializado em cabelos crespos, cacheados e ondulados, no coração de Suzano. Olha, ela veio lá de Suzano aqui para participar do nosso podcast aqui em Guarulhos, né? Mas o caminho até aqui foi construído com coragem, fé e superação. Seja bem-vinda, Bruna Belchior, aqui no nosso podcast Trocando Ideias com Mauro Vaz. Uma honra ter você aqui. Obrigada, Mauro. É um prazer enorme estar aqui com você e poder estar compartilhando um pouquinho da Bruna, né? A Bruna que teve um início muito desafiador, mas decidiu e escolheu a superar e a vencer. Legal. Deixa eu só te falar, né? A gente vai começar um podcast aqui. Sim. E a gente sempre divide em 2 momentos. Tá. Momento a Bruna, onde nasceu, onde conviveu, mãe, pai, a sua família mesmo. Tá. E depois a Bruna, essa CEO, sim, né? Essa empresária de sucesso que nós temos não só em Suzano, como já reconhecido no Alto Tietê, que nós vamos estar falando disso. Fala pra mim, Bruna, você nasceu aonde? Eu nasci em Suzano, na Em Santa Suzano Casa. mesmo? Que legal! Em Suzano, às 2 horas da tarde, literalmente. E nasci, cresci em Suzano e sou de lá até hoje, né? Até hoje você está lá? Estou lá. Em Suzano mesmo, filha de Suzano. Filha igual de eu, Suzano. Né? Somos filhos da mesma cidade, né? Então, ali... Você morou ali na periferia de Suzano, pelo que você falou. Sim, morei ali no Jardim São José. Tá. Não sei se você conhece. Bem na região norte da cidade. Isso. Né? Bem populoso hoje, né? Uma região bem populosa. Morei lá um bom tempo. Depois eu fui lá pro Revista e terminei de crescer ali, né? Passei minha adolescência, minha juventude, tudo ali no Jardim Revista. No Jardim Revista. Que legal, né? Jardim... Assim, bem conhecido, né? Jardim Revista. É um bairro bem conhecido. E que tem crescido bastante. Bem conhecido mesmo ali na região. Tá bom, e aí, né? Porque as pessoas sempre acham, Bruna, que a vida da gente é um mar de rosa, né? E aí fala um pouco da tua infância aí, porque tem umas coisas, eu fui numa palestra, numa apresentação tua, né? Que foi muito legal e por isso que me incentivou a trazê-la aqui para falar um pouco.
foi muito emocionante, porque você teve uma premonição, eu não sei como que eu vou colocar aqui, né? Porque tudo que você pensou quando era criança se realizou hoje. Sim. Então fala para mim, a Bruna criança, a Bruna com as dificuldades de uma cidade na periferia, da tua família. Fala um pouco dessa Bruna. Tá. Na verdade, eu vim de uma mãe solo, né? Minha mãe é uma guerreira. Ó, A dona Márcia, né? Dona Márcia. Minha mãe é incrível. Eu falo que quando se fala sobre força e resiliência, eu tenho uma excelente inspiração, que é a minha mãe. Né? Então, eu sou muito grata a Deus pela vida dela. E nós tivemos um momento muito desafiador, Mauro. A minha mãe, depois que ela descobriu que estava grávida de mim, que me teve depois de uns 3 meses, Você é mais velha? colocada, sou mais velha. Você é mais velha. Depois tem mais 2. Isso, tem o Vitor e a Carol. A Carol, tá, Isso. legal. Mas quando ela engravidou de mim, ela tinha lá para os seus 18 anos e quando ela me teve, meu avô colocou ela para fora de casa. E ela foi morar na rua comigo. Na rua? Oh, meu Isso, era Deus. bem pequena. E ela sempre fala, filha, sabe aquele filme A Procura da Felicidade? Toca, totalmente. Ela falou assim, com é Smith. literalmente a nossa história. Ela falou que passou por vários desafios, Que né? isso? Então, moramos na rua, comemos comida do lixo, moramos de favor na casa dos outros. Até que um dia ela falou que orou e pediu para o Senhor dar uma casa para ela, do tamanho de uma caixa de fósforo. E foi exatamente o que Deus deu, um cômodo. E ela foi morar comigo. E ali foi onde começou tudo, que foi na revista. Onde nós morávamos em um cômodo só. E a minha mãe teve que trabalhar. E minha mãe nunca teve condições de me dar as Até aí era coisas. só você, né? Era Isso, você e a tua mãe. Era eu e a minha mãe. Tá. Né? E depois veio meu irmão, que é Sim. o mais novo. A minha irmã não morava conosco. E aí, o que aconteceu, Mauro? Eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre gostei de me cuidar. Eu sempre tive essa visão de querer estar sempre bem vestida. E então eu gostaria de estar no salão. Só que a minha mãe, financeiramente, ela não tinha condições. Tá. Então, o que eu fazia? Eu ia nos salões de beleza e ficava lá, passava o dia todinho lá no mais salão. quantos anos? Eu tinha lá para uns 13 anos, 12 bem anos. adolescente mesmo. Menina. Eu tive que crescer muito rápido, né? Então, eu tive que cuidar da minha casa muito rápido. Eu tive que amadurecer muito rápido. Porque minha mãe precisava trabalhar e eu precisava cuidar da casa. Então, o que eu fazia? Eu chegava da escola também, e ia estudar. Eu estudei ali no Oswaldo de Oliveira. Oswaldo, lá em lá no Revista. E ali eu chegava da escola rapidinho, limpava a casa e ia nos salões de beleza lá do Jardim Revista. Você? Eu. Por quê? Eu sempre gostei dessa área da beleza. Só que eu não tinha condições de estar. Só que eu chegava nos salões e eu ficava o dia todinho lá observando. Só Por observando, quê? sentada ali. Porque as mulheradas não queriam me contratar. Não queriam me contratar para trabalhar. E tá tudo bem, né? Porque eu era de menor. Mas elas também não me proibiam de ficar lá. Então eu estava aprendendo. E eu sempre aprendi uma coisa, Mauro. Que o lugar onde nós frequentamos nos leva onde queremos chegar. Então eu sempre quis ter um salão de beleza. Então era onde eu estava. Repete isso aí que eu achei interessante. O lugar que frequentamos nos leva onde queremos chegar. Boa. Então eu sempre quis ter um salão de beleza. Então era o lugar onde eu tinha que estar. Porque aonde eu piso é meu por direito. Perfeito. Aquilo que eu visualizo, eu acredito e se concretiza. Então, tudo que eu sonhava quando era muito nova, hoje eu tenho. Que eu sempre sonhei em ter 2 meninos, uma menina e um salão de beleza. Isso você já sonhava desde adolescente? Desde adolescente. Eu brincava de casinha, já tinha de comidinha, lá, né? E eu fingia que eu tinha um salão de beleza, que eu tinha 2 meninos e uma menina. 2 meninos e uma menina. Exato. Então, eu sempre tive essa curiosidade, sempre gostei de me cuidar, até que eu decidi fazer uma escova no meu cabelo. Era um congresso na igreja. Na verdade, foi aí onde tudo mudou. Que eu queria muito fazer uma escova no cabelo, porém eu não tinha condições de pagar, e nem a minha mãe na época, e era um valor... E deixa eu só falar. Eu iniciei aqui, como nós estamos trocando ideias, então, e o público nosso, para não se perder, né? Você é especializada em crespo, cacheados, ondulados. Isso. Então a gente vê em você que você tá nesse perfil. Né? Na época tinha isso ou não? Não. Já existia essa fatia, né, da beleza,
né, que as pessoas hoje têm? Assim, Não, na época, o forte era muito liso, né? Inclusive, o meu cabelo era cacheado, mas eu mantinha muito na escova, porque era o padrão. Era o padrão. Era o que era bonito, né? Tá, então não era nada disso ainda que você especializou. Você queria trabalhar no salão. Não, eu queria ter um salão de beleza. Tá, independente do segmento. Tá, na verdade, legal. nem tinha nascido em mim uma possibilidade de ser especialista em afro. Tá. Aonde começou a aparecer foi quando eu decidi fazer uma escova no meu cabelo, em um salão de beleza. Eu não tinha condições de pagar e eu me ofereci para limpar a casa dessa cabeleireira. Falei, olha, eu posso vir limpar a sua casa em troca que você faz uma escova no meu cabelo? Porque eu sempre gostei de trabalhar. Coisa. Eu sempre gostei. Você fez uma permuta. Vamos falar, uma permuta. Você cuida do meu cabelo que eu vou cuidar da tua casa. Eu acho assim, enquanto muitos dão desculpa, eu vou lá e faço acontecer. Sim. Entende? Eu poderia ficar me lamentando que eu não tinha condições de pagar um cabelo. Eu fui lá me oferecer para trabalhar para pagar o meu cabelo. Então eu fiz acontecer. Sim, lógico. Só que quando eu cheguei lá, a mulher falou para mim, por onde você quer começar? Pela casa ou pela roupa? Eu era uma menina, eu tinha uns 13 anos. Tá. E aí eu fui começar pela casa, que foi o combinado. Só que quando eu terminei de limpar a casa, Mauro, eu passei o dia todinho fazendo faxina naquela casa. Ela me trouxe 2 baldes de roupa pra eu passar. Ainda? E eu olhei assim, eu falei, como assim? Essa pergunta aí não tá dando, não tá dando certo, não. E eu lembro que eu fiquei muito chateada com aquilo, porque eu achei um abuso, literalmente. Com certeza. E eu passei da minha forma, do meu jeitinho, passei aquelas roupas. Ainda passou? E passei do meu jeito, literalmente do meu jeito. Só que eu fiz dobrei tudo e passei por cima. Fazer só a parte de cima ali. Exato, porque não era combinado, mas foi o que... Eu espero que ela não esteja ouvindo. Não, ela ficou brava. Ficou brava. Aí no outro dia cheguei lá pra fazer literalmente a escova no meu cabelo. E ela pegou e falou assim... Como você passa uma roupa desse jeito? Você não é lugar nenhum. E falou um monte. E eu tive que passar novamente. E ela foi escovar o meu cabelo. O que aconteceu? Quando ela começou a escovar o meu cabelo, Mauro, ela puxou tanto o meu cabelo. Nossa. Tanto para escovar. E eu falava para ela que estava doendo, que estava me queimando. E ela olhou para mim e falou... Para de chorar. Mulher bonita tem que sofrer. Mulher para ficar bonita tem que sofrer. E outra, você tem que dar graças a Deus que eu tô conseguindo analisar isso aí. Imagina, milagre eu não faço. Foi aonde muitas coisas começaram a mudar na minha mente. Né? Porque eu falei assim, um dia quando eu ter o meu salão, um dia quando eu ter o meu salão, esse termo, esse vocabulário não vai ser utilizado. Mulher para ser bonita não tem que sofrer. Nem vai ser ela nem vai sofrer, ela não precisa disso. Né? Eu vou ensinar a mulher ela se amar e se aceitar da forma que ela é. E tudo que eu fazer eu vou entregar da melhor forma. E se eu já tinha um desejo enorme de ter um salão de beleza, isso aí só aflorou mais e cresceu mais. Então, porque é mais ou menos isso. Eu não queria entrar no salão de beleza, não queria entrar na tua profissão, que é assim, uma profissão realmente de sucesso. A gente vai estar falando isso aí. Mas vamos falar um pouco da vida, né? Porque a vida, ela... Eu não vou falar que a vida é cruel, mas tem pessoas que nascem negativo. Sim, né? E isso é real. As pessoas já nascem... Parece que já nascem devendo, né? Nascem negativo. Daí você vai ter o equilíbrio, depois você começa a ter ali um saldo positivo, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E geralmente as pessoas que nascem nessa negativo que eu digo assim, em condições mesmo, tá? Sim. Né? Valoriza mais. Eu nunca desisti, ou eu costumo dizer que aquilo que nós valorizamos cresce e o que desvaloriza desaparece. Eu nunca valorizei as coisas ruins. Eu sempre foquei nas coisas positivas, porque tudo que nós pensamos, nós atraímos. Perfeito. Então, eu sempre fui muito grata ao Senhor por tudo. Por mais que para mim, naquele momento... Você é evangélica? Sim, sou evangélica. Por mais que naquele momento, Mauro, foi muito desafiador, porque era algo que eu queria muito. Mas você imagina, eu não tinha uma outra opção. Minha mãe precisava trabalhar para nos sustentar. A minha mãe não tinha condições de pagar um salão de beleza para mim. Eu sempre fui muito vaidosa. Então, você imagina, nós viemos de família humilde. Eu lembro que
hoje, graças a Deus, meus filhos podem comer, Sim. podem tomar um café. Tem uma vida melhor do que você teve. Mas eu lembro que muitas das vezes a gente ficava sem ter um pão para tomar café. Eu lembro que o meu café da manhã era farinha, café com farinha. Café com farinha. Café com farinha, gente do céu. Dava uma azia danada. Nossa, nem me fala, Mauro do céu. Era café com farinha. Ter um pão na minha casa com mortandela, isso era uma riqueza. Ter uma pizza, nossa. Sim. E você sabe que o tradicional café com farinha, assim, é porque eu também, né, eu morei com a minha avó, né? Meu início de vida foi com a minha avó. Aí tinha muito esse café com farinha, porque era coisa, um copo já era o suficiente para você. Porque a farinha enchia tudo também, né? Preenchia tudo que era buraco no estômago. É isso mesmo. E foi o nosso café da manhã por muito tempo. Tá. Minha mãe passou por muitos desafios. Eu me lembro que muitas das vezes nós iríamos para a igreja e quando voltávamos, nossa casa tinha sido assaltada, as pessoas levavam tudo. Nós não tínhamos televisão. Tá. Nós não poderíamos ter televisão, porque era nós ter uma televisão. Daí depois minha mãe ela vai estar assistindo, ela vai poder contar até nos comentários. Sim. As pessoas roubavam e levavam embora. Às vezes nós fazíamos a compra, que era uma luta, nós fazíamos uma compra, né? Ou às vezes ganhava uma compra da igreja, Sim, uma coisa. tem As isso pessoas também. entravam e levavam embora. Então, assim, muitos desafios nós passamos, sem contar os preconceitos. Que os preconceitos, Mauro, de fato, ele existe. Eu passei por muito preconceito. Mas na o preconceito escola. também não é na pobreza? Ou você acha também que é esse preconceito no racismo em si? Olha, porque eu tenho uma visão, tá? E aí nós estamos aqui trocando ideia. Sim, por favor. Né? Eu vejo que às vezes o preconceito mesmo está na pobreza. E não assim nessa dificuldade do racismo e tal. Não que isso não exista, Sim, tá? sim. Né? Mas eu acho que também você tem muito... Porque uma pessoa rica, ele não vai ter tanto preconceito. Não vai ter tantos desafios, né? Isso é um fato. É óbvio que uma pessoa bem-sucedida, ela evita passar por muitas coisas, né? Nem passa, né? Porém, não está isento também, né? Mas aí você tinha outro preconceito também do racismo também. Racismo. Tá, isso que Mauro, eu tive preconceito com professores, diretores, colegas de escola. Uma vez tacaram fogo no meu cabelo dentro da sala de aula. Louco. Isso aconteceu. Sim. Eu tenho um probleminha no meu joelho que um aluno tacou uma carteira no meu joelho porque ela olhava pra mim e falava que eu era muito bonita e que eu me sentia, e que eu era uma patricinha. Né? Mas ela sabia que a situação não estava boa. Né? Ela não sabia de nada, né? Então, assim, eu passei por vários preconceitos, né, de pessoas que me humilharam. Eu apanhava demais na escola. As pessoas pegavam, sumiam alguma coisa, quem pegou? Foi a Bruna. E como que eu ia provar que não foi a Bruna, né? Então, tudo isso pela cor da minha pele, fora as músicas que as pessoas cantavam. Muitos preconceitos, muitos desafios que eu enfrentei na minha adolescência, na minha infância. E a minha mãe, por pouco conhecimento e muito trabalho, muitas das vezes não sabia se posicionar ao me defender. E eu entendo ela, né? Porque... aquilo que te falta pelo conhecimento que você não tem, ela não tinha. Ela não podia entregar algo que ela não tinha um conhecimento. Então, foi muito desafiador a minha infância. Eu não tive meu pai presente. Eu lembro que quando eu fui casar... eu passei por um processo que eu fiquei até o último momento de eu entrar na igreja esperando meu pai aparecer. E ele não apareceu. Né? Então, assim, eu falava... Meu Deus, como assim? Que é a proteção, né? Que eu acho que o pai é a proteção. Pai é proteção, também, né? A mãe, isso. Tudo bem, a mãe é paixão. Né? A mãe é aquela que vira uma proteção, mas também uma paixão. Mas o pai é aquele, né? O tradicional, homem de casa, que protege. Exato, só que eu encontrei na minha mãe a proteção. Eu encontrei na minha mãe a proteção, óbvio, né? A paixão, a resiliência, porque eu vou te falar, Mauro, pensa uma mulher de fé, pensa uma mulher incrível, pensa uma mulher eu fui assistir. Nunca desistiu, sabe? Eu tenho que falar isso aí a todo momento. Eu fui assistir a tua apresentação. Eu sentei ali na frente e tinha uma senhora, ela chorava tanto.
Que eu falei, meu pai do céu, quem que é essa mulher que tá aqui do meu lado chorando? Eu ia até perguntar, a senhora tá passando bem? De tanto que Era ela tua chorava. mãe. Era minha mãe. Tanto que ela ficava emocionada, ela chegava a soluçar do meu lado ali. Eu não. Você se apresentando, né? Não tinha. A gente chega atrasado como sempre, você não sabe o que está acontecendo. Sim. Ela estava do meu ladinho, assim, chorando, você falando assim. E você vê ali uma energia boa. Né? Aquilo que eu falei, você é mãe, eu Sim. também sou pai. Quando você vê os seus filhos melhor que você, é que você fala, puta, deu certo. Eu Não é? fiz a escolha certa, né? Não, deu certo eu ser mãe, deu certo eu ser pai. E isso, né, realmente é algo que gratifica, porque eu vi aquele dia lá, ela se sentindo mesmo a mãe da Bruna. Nossa, eu literalmente tenho imagens assim, Mauro, da minha infância. Tá. Que nós querer comer, sabe? Ter um pão, uma bolacha recheada. Querer tomar um café. Sim, eu sei. E não temos. E eu lembro que a minha mãe, ela colocava a mão assim no armário, minha mãe é cristã também, né? Pra no orar, armário, né? na geladeira, e ela falava assim, Deus, Que eu coisa. não tenho condições, eu não posso, mas o Senhor pode. Tá. O que eu não posso fazer, o Senhor pode, então envia, providencia, porque eu não tenho de onde tirar, eu não sei o que fazer. E era tão incrível. Tão incrível que ela terminava de orar, batia alguém lá na porta da minha Coisa, casa, né? e falava assim, por favor, a Márcia Belchior, mandaram eu entregar e desciam cesta. Nossa, eu lembro que uma vez ela encostou um caminhão do Nagumo lá e começou a despejar arroz, feijão, bolacha da Danone, miojo, mas era tanta coisa. E a minha mãe falava, moça, eu não comprei. Aí ele falou assim, mas você não é a Márcia? Aqui na rua, né, o endereço tal. Então é aqui. Isso, né? E aí eu olhei assim e eu entendi, Mauro, pelas atitudes da minha mãe, pela fé e resiliência dela, o poder da palavra. Porque tudo que ela falava, que ela pronunciava, que ela profetizava, se concretizava. E eu acreditei nisso. E eu coloquei isso em prática. Então eu sempre falei, eu vou ter 2 meninos, uma menina no salão de beleza, eu vou crescer, eu vou prosperar. Por quê? É o poder da palavra, era aquilo que eu visualizava. E uma vez a minha mãe sempre falava, ela, na primeira casa que ela teve, ela falou assim, Senhor, eu quero uma casa do tamanho de uma caixa de fósforo. Ela falou que estava morando comigo na rua, dormindo comigo nos braços. Nossa. E aí chegou uma senhora e falou pra ela assim, moça, Jesus te ama muito e ele tem uma grande obra na sua vida. Aí ela disse, se ele me amasse tanto assim, ele não deixaria eu morar na rua com a minha filha, ele me daria um lar, uma casa, nem que se fosse do tamanho de uma caixa de fósforo. E quando ela recebeu essa casa do tamanho de uma caixa de fósforo, eu ouvi várias vezes a minha mãe falando assim, eu recebi mal porque eu pedi mal. Caramba. Eu recebi pequeno porque eu pedi pequeno. Então hoje eu só sonho grande, só peço grande. Pra vir coisas porque grandes. Vem mesmo, né? Vem mesmo. Vem mesmo. Já que vamos pedir, vamos algo que seja. Exato. Vamos falar pro universo, vamos falar pra Deus, porque afinal disso eu sou herdeira de tudo isso. Então, tudo que eu sou herdeira é meu por direito. E por que não usufruir do melhor dessa terra? Então, por que não saber o pedir e saber escolher? Perfeito, é isso mesmo. Mas vamos voltar lá. Nós vamos voltar lá. Ainda na Bruna, adolescente, olhando lá, né, as cabeleireiras. As cabeleireiras. Então vamos lá. Então, aí eu comecei a olhar as cabeleireiras, visitava um salão aqui, outro ali, e eu começava a observar como fazia a unha. Mais, né, pelo jeito, né? Não, eu fiz muita permuta. Sim. Porque quando eu comecei a ver que era realmente o que eu queria, Mauro, e assim, eu não tinha condições de comprar nada, não tinha condições de pagar nada, o que eu decidi fazer? Eu comecei a limpar a casa das pessoas para poder comprar um secador. Entendi. Pra poder... a pessoa não me pagava, mas eu tenho um secador Você já queria ter o teu salão ali, já começar... Eu já queria fazer cabelo. Tá. Sabe? Eu já queria trabalhar com isso. Entendi. Então, minha mãe não tinha condições de pagar. Eu não tinha condições de estar no salão. Eu falei, então eu vou ter as minhas coisas que eu vou fazer em mim mesma.
Então, eu sempre ouvia uma outra conversando, eu tenho um secador lá em casa que eu não uso, ele tá só com o fiozinho assim. Eu falava, eu posso fazer uma faxina na sua casa e você, em vez de me pagar, você me dá esse secador? Que legal, Mauro, né? mas eu vou te falar uma coisa. Quantos desafios eu enfrentei. As pessoas olham pra gente assim, acham que tudo Não, aquilo que eu falei pra você, né? já acho que nasce pronto, a gente já nasce pronto, assim. Não sabe dos desafios. E o que me né? pega é que as pessoas desistem tão fáceis, né? Porque eu peguei... E eu lembro que eu fui trabalhar na casa de umas pessoas pra limpar, pra poder ter um secador, ter uma chapinha. Eu lembro que fazer uma faxina na casa de uma mulher que ela ia me dar uma chapinha em troca do meu serviço. Ela me deu uma chapinha quebrada. Mauro do céu, eu trabalhei tanto aquele dia. E quando chegou na cozinha dela, ela tirou todas as panelas de dentro do armário e mandou lavar tudo. Essas perguntas tuas aí não tá sendo muito boa não, viu? Porque... Foi, mas me ensinou, sabe? A não desistir. Porque eu não desisti. E aí quando veio com a chapinha, meu Deus do céu, a chapinha quebrada, Mauro. Quando eu ia passar no cabelo, chapinha soltava, queimava o pescoço. E eu, meu Deus do céu, aí falei pro meu tio, arruma, conserta, vai lá comprar um negócio, gruda nessa chapinha. Depois eu fiz pra ter um secador, depois eu fiz uma faxina. Tudo por permuta. Você ia fazendo as faxinas na casa, ia permutando. E depois, quando eu consegui ter alguma coisa, mas isso, de fato, pelo assim, jeito, um secador, menos, era menor. E tipo era assim, menor na época. Era menor, eu tinha o quê? Uns 14 anos, isso. Coisa, quando eu já tinha um secador, uma chapinha e uma escova razoável. Opa, já dá pra começar, pelo menos, fazer alguma coisa em casa. Aí eu comecei a fazer um cabelo por R$2. Na sua residência, na sua casa ou não? Não, eu ia na casa das pessoas. Tá. Ia na casa das pessoas, eu falava, olha, eu cobro R$2 pra fazer uma escova no seu cabelo. R$2? Você se assustou com o meu preço, né? Mas olha, nem sempre foi assim. Você me falou seu preço aí, eu fiquei até desanimado. Falei pra minha esposa, você sabe que a minha esposa tem cabelo... Inclusive é lindo o cabelo. Né? Mas... Não, você vai falar pra ela ir lá no meu estúdio. Bom, depois pode até passar os preços aqui, né? Porque ela tem um valor imenso, né? Até pro seu conhecimento. Nem tô questionando valores. Sim. Pelo amor de Deus, não vou questionar nunca o valor do trabalho de alguém. Sim. Né? Até porque se é esse valor que realmente o conhecimento conta muito em cima disso. Sim, com né? certeza. A gente tá aqui brincando, mas não é... É que eu preciso compartilhar. Ele perguntou pra mim quanto que eu cobrava no meu salão um corte e quanto que era um cronograma. Aí eu falei, ele arregalou uns olhos desse. Eu não vou nem falar isso pra minha esposa, senão já tava querendo que ela fosse lá. Falei, deixa pra lá. Mas assim, Mauro, eu comecei... os nossos... internautas vão entender no final por que esse valor. Porque esse valor. Exatamente. É óbvio, né? A gente... Mas assim, eu comecei, voltando, nossa, assim, a Bruna lá com uns 14 anos, né? Foi literalmente quando eu comecei a cobrar R$2 pra fazer uma escova. Que coisa doida. Mauro, eu demorava em média de 40 minutos. Não, 40 minutos não. A primeira escova eu demorei 4 horas, 5 horas pra fazer a primeira escova. Com aquele secador daquela chapinha que eu tinha. Hoje eu faço uma escova em 40 minutos, 30 minutos. Outra mas coisa. também não é R$2, né? Não é R$2, né? Mas eu fiquei vendo assim, depois de R$2 foi para R$5. Aí você ia na residência das pessoas. Residência. No começo mesmo, quando eu ia fazer um corte, eu atendi até mesmo no pé de bananeira da minha mãe lá, no quintal mesmo. E eu adorava. Mas aquela coisa, você estava aprendendo também, né? Eu adorava, Você chegou a fazer nesse tempo um curso? Não, foi autodidata mesmo. Não, eu não tinha condições de pagar um curso. Eu não tinha condições. Então, eu literalmente acho que eu tenho uma certeza que eu fui abençoada por Deus pelo meu dom. E eu comecei a fazer e eu orava, Senhor, eu vou conseguir, eu vou dar conta. Porque afinal, lembra que eu te falei que o lugar que eu frequento me leva onde eu quero chegar? Foi. Eu sou uma pessoa que eu observo muito. Ao mesmo tempo que eu tô rindo, eu tô brincando, eu estou observando tudo que acontece ao redor. Então, eu observava aquelas cabeleireiras o tempo todo. Sim. Então, eu não estava ali à toa, porque eu nunca vou para nenhum lugar sem propósito. Eu estou sempre com propósito. Negócio gera negócios, não é assim? Não tem jeito. Não tem como. Então, Network. Eu nem sabia o que era isso. Nome. E eu já estava no caminho. Network, vai. É
aquele negócio que tá no sangue, né? É, eu já estava empreendedorismo. Literalmente colocando em prática. Então eu ia nos lugares, observava e eu falava, quando eu ter o meu, eu agia assim, quando eu fazer, eu já sei como fazer. Então, eu comecei a fazer os cabelos e muito engraçado que eu sempre tive pessoas que apostassem em mim. Então, as pessoas iriam lá e fariam o cabelo. As pessoas entram no caminho da gente, não é por um acaso. Não é. Você pode ter certeza. Eu sou muito observador por isso também. Né? Ninguém chega aonde está sozinho. Não. Tem que ter aliados, tem pessoas. A gente precisa de ajuda. A gente, sabe, não adianta. De apoio, né? Ajuda é um nome muito feio. Eu também acho. Né? Eu não gosto, não. Ninguém quer ajudar ninguém. A gente pode apoiar. Né? Ver o potencial, dar o apoio. E quando você tem um apoio, né? São pessoas que você não esquece nunca. Sabe? Pessoas que te levam. Eu mesmo, né? Na minha vida inteira, sempre eu tive apoio de pessoas assim que eu nunca esqueci. Sabe, tá relacionado, e não foi uma pessoa não, só foram várias pessoas, né? Bruna, nós vamos dar um intervalo, depois nós vamos falar da Bruna Belk, né? Sim. Dessa CEO aí da como que chama mesmo? O seu estúdio? Estúdio Delas. Estúdio Delas, nós vamos falar muito disso. Vamos falar de valor também, viu? Vamos falar de valor. Tá bom, voltamos já. Garanto que você gosta de internet, redes sociais e recebe um monte de anúncios e propagandas de produtos, não é mesmo? Mas você confia? Agora, quando passa na TV, você sabe que é verdade. Aí que entra a Rede Alto Tietê, que vai produzir a melhor propaganda para você e passar 10 vezes por dia na TV, YouTube, portal, divulgar nas redes sociais e o melhor, você também fica com um comercial para você divulgar. Ligue e se informe. Traga credibilidade para o seu negócio. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Rede Alto Tietê é multiplataforma. Isso quer dizer que ela é emissora de TV, YouTube e portal de notícias. Diariamente, o portal da TV recebe as melhores notícias e você fica bem informado com tudo o que está acontecendo na região. Para conhecer o portal, basta digitar www.portalredealtotietetv.com.br e ficar por dentro das notícias da Rede Alto Tietê, a nossa TV. A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube. E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast em especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa. Jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Dr. Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com um estacionamento para você que vai conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca! Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV! E 2025 é o ano da virada. Com mais de 20 anos de tradição, a FAG, Faculdade de Guarulhos, está de portas abertas para você realizar o grande sonho de ter uma formação. Matrículas abertas com vagas limitadas, bolsas de até 60%. Você que sonha em se formar em enfermagem, bolsa de 60% mais 20% de desconto na pontualidade do seu pagamento. E o curso de
odontologia, com uma bolsa de 40%, mais os 20% de desconto na pontualidade do pagamento. Escuta só o que a Luísa tem para dizer para vocês. Oi, meu nome é Luísa, eu sou estudante aqui da FAG e para mim é um sonho poder estar aqui, é uma oportunidade imensa. Eu adoro a estrutura daqui, adoro os professores, eu gosto muito do método daqui, de como eu consigo aprender. Eu estava ali na biblioteca estudando, até falei para eles, e estou muito feliz de estar aqui na FAG. Vem você também! Informações e condições, acesse o site uniespvestibular.com.br ou pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. FAG, valorize o seu tempo, porque o momento é agora. Conheça a Rede Alto Tietê, a nossa TV. Se você busca informação, entretenimento e conexão com o que acontece no Alto Tietê, você não pode perder a programação diversificada da TV. A emissora tem o jornal Rede Alto Tietê News, com as principais notícias da região. O Mistura Boa com a melhor gastronomia, receita para viver bem, coberturas, inaugurações, além de quadros variados e o varejo produzido pela própria emissora, com os melhores comércios e serviços da região, passando nas propagandas da TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá pessoal, estamos aqui de volta, hein? Nesse papo aqui que tá tão gostoso, tá tão desafiador. Olha só, hein? A Bruna é uma mulher resiliente, determinada, intensa, ama o que faz. Bom, para fazer bem tem que amar muito mesmo o que faz. Trabalha com autoestima, né? Com identidade, com a beleza real, né? Seu trabalho vai muito além do cabelo. É isso que eu queria conversar com você, né? Ela transforma vidas. Então, Bruna, nós vamos falar já, porque falamos da tua infância, da tua vontade de ser cabeleireira, né, da sua seu sonho, né, de ter 2 meninos e uma menina em um salão de beleza. Falamos tudo isso na primeira etapa nossa, que Sim. A gente conheceu a Bruna, que nasceu em Suzano, foi morar lá no São José. Então, a suzanense nato, né, nato mesmo, está ali na cidade. E eu queria que você falasse um pouco, depois você teve porque assim, quando você tem algo, né, eu sou um entusiasta do empreendedorismo. Quando você monta algo, esse algo você coloca algumas expectativas nas pessoas. Se você tem filho, você coloca expectativa no filho. Se você tem mãe, tem pai, você coloca expectativa na mãe, no pai, no namorado, no marido. Você coloca expectativa em todo mundo. E a responsabilidade ela é muito grande. Quando esse empreendimento que você fez não dá certo, não é a questão financeira. É uma questão mais emocional. Falar, puxa, não deu certo. Montei algo, mas não fluiu. Mas quando o que você empreende dá certo, que nem no teu caso deu muito certo, qual que é a sua sensação? Então eu queria que desde quando você pensou, falou, olha, eu não vou mais atender nas residências, eu vou ter o meu salão. Porque aí começou realmente a vida da Bruna mudando vidas. É isso? Mais ou menos mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Na verdade, eu comecei o meu salão porque eu fui trabalhar em um salão próximo de casa. Tá. Você chegou a trabalhar no salão. Cheguei a trabalhar. Depois que eu cresci, fiquei maior, me casei, né? E eu trabalhava fora, eu fui promotora, depois eu fui especialista das marcas muito grandes de perfumarias que eu trabalhei. Entendi. E lá eu comecei a ver muitas dores de muitas mães, de muitas pessoas, de não saber lidar com o cabelo crespo, cacheados e ondulado. E por eu já ter os meus filhos, já tinha os 3, né? Tá. Os 2 meninos e a menina. Legal. E eu decidi e falei, poxa, eu vou trabalhar para mim. Vou parar de trabalhar para os outros e vou trabalhar para mim. Até mesmo para eu ter tempo para cuidar dos meus filhos. Sim. Porque imagina, né? 3, né? 3 filhos, pagar babá e um monte de coisa, né? Eu falei, vou trabalhar para mim.
Então, eu saí da área comercial, né? Você era representante comercial. Isso. Tá. E fui trabalhar em um salão de beleza bem próximo da minha casa. E nesse salão de beleza, quando eu entrei lá, a dona do salão disse assim pra mim: Bruna, aqui os meus clientes são meus. O seu você corre atrás. Os meus clientes não é pra você. Sim. Mas tá aqui se você quiser trabalhar. Tá tudo bem? Perfeito. E aí, Mauro, eu comecei a observar que entrou semanas, saiu semanas, e o salão lotava, eu via clientes sentadas e eu não podia atender, porque não era meu. Sim. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque tem vários profissionais aqui, todos mexem com cabelo liso, todos. E eu preciso trazer a minha cliente, eu preciso ser diferente. E uma coisa que eu não sei, Mauro, é ficar assim. Esperando acontecer. Não, eu sou uma mulher de muita oração. E o que significa oração? Orar e agir. Então, eu sempre me movimentei. E eu falei assim, quer saber uma coisa? Liso em todo lugar tem. E eu fui ter, quando eu tive a minha filha, que foi um dos meus maiores sonhos, né? A Vitória, ela veio com o cabelo super cacheadinho. E eu comecei a cuidar do cabelo da minha filha e comecei a ver que muitas mãezinhas não sabiam cuidar do cabelo infantil, de criança, cabelo cacheado, cabelo crespo. Porque também a gente tem eu até fiz uma pergunta para você e você me corrigiu. Não é só o negro que tem. Não. Então você não tá limitado a isso. Não. Teve cabelo ondulados, crespos e cacheados. É com você. Exatamente, independente da cor, entende? E aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso me especializar nisso, porque é as dores. E o que eu comecei a fazer? Comecei a cuidar do cabelo da minha filha, e comecei a gravar vídeos, stories, e comecei a fazer antes e depois, e eu falava, vamos cuidar do nosso fuá, e eu fazia vídeo com ela, cuidando do meu cabelo, ela cuidando do dela. E nisso eu acabei trazendo uma visibilidade muito grande nas redes sociais. Então, as pessoas você é muito ativa também na rede social, muito ativa. Né? Tá ali, ó, cadê? Vamos pôr ali de novo ali, pra gente aumentar mais ainda aí, né? Isso aí. É isso aí, ó, Bruna Belchior. Lá, no estúdio delas. E foi aí onde começou a crescer essa visibilidade. E as pessoas começaram a falar, poxa, como que eu faço para cuidar do cabelo da minha filha? Como que eu faço para cuidar assim? Mauro, eu não atendia ninguém no começo. Isso lá ainda. Da vizinha. Eu comecei a não ter horário. E as pessoas começaram a procurar. Eu quero saber, quero falar com a dona do salão. Aí a dona do salão, sou eu. Não, a Bruna. Porque eu tava sempre mostrando e sempre posicionada. Isso na rede social, você fazendo publicidade, lógico. E eu sempre cuidei. Independente do lugar que eu estava trabalhando, eu sempre fui excelente no que eu faço. Eu acho que a excelência nos leva à prosperidade. Então, assim, eu sempre tratei os negócios como se fosse meu. Então, eu gravava stories, eu não importava o que eu estava divulgando no salão de A ou de B. Eu estava dando o meu melhor, entende? Porque eu sabia que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, eu estava dando o meu melhor. Eu sabia que ia ter um retorno. E eu, de fato, comecei a ter muito retorno. E aí foi quando eu vi que eu tinha uma quantidade de cliente, uma cartela de cliente muito grande, boa. E eu peguei e falei, só você que fazia ali naquele momento? Só eu fazia aquele cabelo. E aí eu falei, por que não montar um salão em casa? E na época eu era casada, meu ex-marido super apoiou, então eu tirei o meu quarto, eu entrei no meu quarto, eu sou muito de visualizar as coisas, né? Eu acredito nisso. Então eu entrei no meu quarto e falei, bom, ali vai um espelho, ali vai outra, aqui vai uma cadeira, aqui vai outra, ali vai o lavatório, tal, vou fazer o meu salão aqui. Mauro, eu lembro que quando eu inaugurei o meu salão, no início ele chamava Belk Afro Hair. Quando eu fui fazer a inauguração do meu salão, eu não tinha mais agenda. Caramba. E eu não precisei trazer cliente de ninguém, roubar cliente de ninguém. Nada. E eu simplesmente, daquele momento em diante, eu só avancei. Aí eu comecei na minha casa, com 8 meses fui para um salão comercial. Do salão comercial montei uma equipe. Aí isso que é importante, a equipe, né? Exato. Com treinamento. Com treinamento, tudo. Você a desenvoltura. Que nem você. Você faz algo que não é comum nas cabeleireiras, assim. Exato.
né? Então, Exato. quando você vai lá no seu estúdio, é para isso mesmo. É enrolado, encaixado, crespos. É exatamente, é Tá, esse você me foco. hoje você tem um estúdio que é na rua 15 de novembro, 201, no centro de Suzano. ali no centro de Suzano. Ali é onde a pessoa vai disputar ali mesmo para poder ter um horário com você. Eu sei que a procura ela é muito grande. É muito grande. Né? Graças a Deus. É. Né? Mas quando nós estávamos falando de valores, eu não vou falar de valor aqui porque não tem nada a ver a nossa conversa. Sim. Mas quando você falou de valor, né, o valor que você me falou e depois nós começamos a conversar é o valor do teu trabalho. Sim. Né, o valor daquilo que você aprendeu. E você ganhou recentemente um prêmio. E aí eu queria que o Abner colocasse, Abner, né, as fotos e você comentasse isso. Qual que é, sabe? É um certificado, na verdade, né? Eu queria que você falasse um pouco desse prêmio aí, o que significou para você, porque isso você deve ter feito um retrocesso aí na tua cabeça quando você recebeu isso, né? Na verdade, esse prêmio são as maiores referências do mundo todo, né? Do Brasil inteiro. Eles selecionam as maiores referências, né, do Brasil inteiro. Do Brasil? Do Brasil, né? Caramba. Que vem gente dentro e fora do Brasil. E aí eles pegam aquela pessoa que se tornou referência no seu bairro, na sua cidade. Esse rapaz é conhecido, não é? Ele é o Allen Custódio, é um dos meus mestres, mentores, professor de tricologia. Caramba! E eu lembro que quando eu decidi me especializar em cabelo crespo, cacheados e ondulado, eu comecei pelo JP Freitas e depois foi pelo Allen. E eu tive contato diretamente com ele, passei um dia inteirinho no salão dele estudando. Nossa, é uma pessoa incrível, humilde, assim, um professor nato, sabe? Uma pessoa de uma história incrível, né? E passou um filme, o Mauro, porque estar neste lugar, estar com as maiores referências, esse que está do meu lado mesmo é o Edson Beauty, ele foi um dos cabeleireiros que fez aquele quadro do Netinho de Paula, Minhas Princesas. Ele que trouxe esse quadro pra cá. Porque então, ali também a grande maioria era cabelo crespo, cacheado e ondulado. Na verdade, todos ali era, né, referência. Isso. Engraçado. E estar também foi um dos meus professores, meus mentores. Me formei com eles também. Eu me formei com as maiores referências do mundo todo, né? E eles são incríveis. Esse foi meu primeiro prêmio. Isso é um primeiro prêmio, ainda tá diferente. Aí eu tô de black. Esse foi meu primeiro, porque o Prêmio Brasil já é o segundo que eu recebo. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Foi o segundo. Foi o segundo. Tá. Né? Esse foi o segundo. Tá. Já a segunda premiação que eu recebo da maior referência do Alto Tietê em cabelo crespo, cacheados e ondulados, que entra dentro de princípios, né? É muito além de só cuidar de cabelo. Nós cuidamos de pessoas. Eu entendo a dor da pessoa. Porque as pessoas às vezes querem ser crespo, cacheados e ondulados, às vezes porque tá na moda. Ou quem busca tuas redes sociais, às vezes acha alguns depoimentos lá. Muitos. Né? Eu fiz questão de dar uma olhadinha. Tem um depoimento de uma moça, né? Que ela fala lá, né? Assim, até do preconceito com o cabelo dela. Fala só um pouquinho disso, né? O pessoal pode procurar lá depois. Pode mas elas são... Porque eu achei tão emocionante, tão algo... Acontece muito, Mauro, de eu estar com muitas borboletas, eu chamo as minhas seguidoras e as minhas clientes de borboleta pela fase da transformação. Porque você passar literalmente pela transição capilar é literalmente passar por um processo de transformação de identidade. Não tem como, né? Você é lisa, tem um cabelo padronizado, daqui a pouco você tá com seu cabelo cacheado, crespo, às vezes você nem imagina como é, então imagina o quanto é desafiador para aquela pessoa. Então eu lido com muitas dores e esse depoimento que você falou é de uma borboleta minha. Interessante, que ela falou que o pai dela quis tacar fogo no cabelo dela por ser um cabelo crespo,
né? E ela teve que alisar o cabelo dela para poder ser aceita no trabalho. E ela falou assim Coisa que doida, ela não né? conhecia a curvatura dela e que ela tinha escolhido o meu salão, tinha Não, me e não você vê que não é escolhido. montagem, não. Se a pessoa Não. procurar lá, ela Tá vai lá. ver, tá lá o depoimento dela mesmo, Exato, ela falando. eu gravo os depoimentos muito real com as minhas clientes. Nossa, eu que peço uma impressionante, impressionante. Eu peço uma como- autorização, Sim, né? E eu lógico. falo, eu posso gravar? E ali eu começo com uma avaliação. Tá, Porque antes de eu lógico. fazer um cabelo, eu faço uma avaliação. E o que é essa avaliação, Mauro? Tá. É eu entender o porquê, o pra quê, o que de fato o cabelo daquela cliente precisa. Representa Qual pra ela é a também. expectativa dela? Ela. E ela fala sobre uma expectativa e eu entro como profissional com a realidade da estrutura, da curvatura do cabelo E a dela. parte química também, porque você sabe, cabelo é algo que você também não pode errar, né? Não podemos. É, Eu tô lidando com autoestima. Se eu erro o Autoestima, cabelo ali, totalmente. pronto, né? Então eu preciso entender. Ela chega lá, Bru, eu quero fazer tal coisa no cabelo. Eu falo, tá bom. Vamos ver se é o que dá para fazer. Se a sua curvatura condiz com isso. Responsabilidade muito Porque é uma grande. responsabilidade muito grande. Então eu tenho Perfeito, esse né? momento de desenvoltura com a minha cliente, esse momento de bate-papo com ela, a Ah, qual eu vou entender, vai de entender fato qual é a que- necessidade dela, qual é as dores dela. E sim, eu com o meu time e a minha equipe trazemos a solução para o problema delas. Porque nós estamos ali para resolver problemas. Porque tem pessoas que querem mudar, né? E aí já começa a mudar pelo cabelo, né? Às vezes a mudança também tá mais interno, né? E aí a pessoa acaba tendo frustração depois, Exato. né? Então acho que o cabelo é um complemento daquilo que ela já mudou internamente, né? Ela já teve sua mudança e depois a parte externa é mais um complemento. Exato. A minha terapeuta, ela fala assim, É. pra mulher, ela mudar o cabelo é sinal que ela já mudou por dentro há muito tempo. Ah, Né? Então, então tô certo, então. Isso é uma verdade. Tem muitas mulheres que chegam lá e falam, Bruna, eu quero fazer um BC. O que é um BC? É você literalmente ficar com seu cabelo muito curto e querer tirar, a sua raiz tá curta, Tá. e o seu cabelo tá grande, liso, e o natural muito curto, e você quer cortar ele, tirar literalmente aquela parte lisa. Tá. E para muitas mulheres é um choque isso. Tirar isso, né? É, porque Oh, meu o cabelo, Deus. imagina, Mauro, o cabelo Ah. tá lá nas costas liso e você corta curtinho Curtinho. porque você quer ver a sua curvatura do seu cabelo. Então, quando uma cliente ela chega pronta e disposta para isso, ela acha que está pronta e disposta, Tá. é quando eu entro para entender se realmente Realmente é é o que isso ela mesmo. quer, porque depois de cortado já era. Então eu vou conversar com elas, muitas vêm muito decididas e corta mesmo, tem vários vídeos Tá, no sim, Instagram, gostou relatos, e- e ótimo, mas muitas chegam lá com uma certeza e quando eu começo a conversar, Falar. elas choram e falam, eu não vou conseguir, eu não vou me enxergar, e é onde entra o valor da avaliação. Porque se eu simplesmente Pode, né? fazer por dinheiro ou fazer por você não fazer, vale a pena. eu faço uma destruição de vidas ali. É. E tá muito longe de destruir vida, eu quero construir. Não, pelo jeito. Eu falo que eu não quero. contrário, ainda tem que. Exato, eu falo que eu quero cliente não para um dia, mas eu quero cliente para a vida. É esse o meu foco. É, vira uma cliente praticamente pra vida toda, né? Porque cabelo Exato. sempre vai crescer, sempre a pessoa vai cuidar, né? E é por isso que você tem uma boa avaliação e é por isso que você faz muito sucesso. Obrigada. Né? Eu fiz questão de trazê-la, né? Porque eu, desde aquele dia lá daquele encontro, por trás das câmeras, né? Que você fez aquele encontro, que eu falei aqui da tua mãe, Sim. eu vi do seu potencial. Das pessoas que estavam lá, né? Das pessoas importantes que estavam. Sim, sim. Você fez um encontro, né, com grandes profissionais lá na Exato. cidade. A grande maioria foram da área da beleza, Da né? beleza. De cabelo, literalmente cabelo crespo, cacheados e ondulado. As maiores referências, até mesmo aqueles que passaram aqui do prêmio, eles estavam, todos eles Sim, estavam. é. E você sabe o porquê eu fiz esse evento por trás das câmeras? Você sabe o intuito dele? Porque, Mauro, todos nós temos a nossa vida por trás das câmeras. Todos nós passamos por desafios. Principalmente Não é verdade? hoje, né? Que todo mundo tem uma câmera mesmo. Exato. É, E as pessoas falam aquilo que quer.
As pessoas mostram aquilo que quer. E as pessoas estão tão focadas nas redes sociais que elas começam a visualizar aquilo e achar que a vida é fácil. E, na verdade, Mauro, só eu e você sabemos o desafio que nós enfrentamos. Perfeito, Hoje você está aqui, Sim. mas ninguém sabe da sua trajetória para chegar até aqui. Os desafios que o Mauro enfrentou para estar onde está. Hoje vocês escutaram um pouco da minha história como infância, a Bruna, mas muitas pessoas olham para a Bruna já nasceu especialista. E na verdade não, teve os desafios. Então, a vida por trás das câmeras é literalmente trazer a nossa história de superação, que muitas pessoas acham melhor reclamar do que vencer. E quando nós trazemos uma história de superação, que eu consegui, você consegue, nós nos tornamos motivações para aquelas pessoas que estão sem forças para poder avançar. É porque hoje também, que nem a gente estava comentando, né? As pessoas desistem muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. E eu acho que isso é muito ruim. Porque o desafio está aí. O desafio, ele não tem idade. Sabe, né? Não tem dia, não tem nada. Você acordou, já é um desafio. Sabe, viver é um desafio, né? Então, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas então você fez aquele encontro, mas e esse nome aqui por trás das câmeras é teu. É meu. Né? É seu, que você mostrou naquele encontro. Exato. Na verdade, eu gosto muito desse tema, porque ele abre um leque muito grande. De diálogo muito, com muita gente. Eu fiz várias entrevistas, né? Então, eu tive entrevista com o Edson Bilt, o Arlen Custódio, os mestres dos caixas de Portugal, né? Nós tivemos essa dinâmica, esse bate-papo, para eu entender a vida deles por trás das câmeras. Perfeito. Quem eles, como eles chegaram até aqui. Hoje eles se tornaram a maior referência do Brasil e do mundo todo, mas nem sempre foi assim. Então eu quis saber as histórias desses grandes homens de superação, né, e trazendo aquele bate-papo que foi incrível, um network muito bom de superação, porque as pessoas precisam disso, Mauro. Precisa de ouvir essas histórias e entender que quem desiste não vive milagres. Não, as coisas não acontecem se você não provocar. Exato. Sabe, esquece. Se você não provocar, toda ação tem uma reação. Exato. Vai ter que agir. E aí é a consequência. Exato. Né? E é o que a gente tem que fazer. Eu não quero aqui dar spoiler, nada, mas você sabe que a gente está conversando aí, né? Que isso aí vire um programa na rede Altietê, estamos acertando, que eu acho que isso é muito legal. Né? A gente trazer isso para a TV. Né? Mexer mesmo com as pessoas têm que ser cutucadas, falar, olha, vamos reage, né? Vamos reagir, porque não é possível, sabe, não vai mudar, gente, não muda, se você não tiver atuação não vai mudar, ninguém vai mudar por você. Exatamente. Você que tem que agir. Então eu acho que tanto esse podcast, nosso bate-papo, tanto o programa possivelmente que já deu certo, né? A gente serve para isso. Exato. Não dá para a pessoa ficar omissa, não dá para a pessoa achar que tem que passar dificuldade, vai passar dificuldade. E tá tudo bem. Você não vai ter que viver? Exatamente. Do jeito ou do outro, você vai ter que viver, meu filho. Então, que viva com dificuldade para pensar, vir a bonança, sabe? Vir as coisas boas depois. Eu costumo dizer, Mauro, que decisões decidem destino. Se a sua decisão de hoje pode mudar o seu destino de amanhã. Você tem nas suas mãos a decisão de decidir o seu futuro. Eu tenho uma frase sua aqui muito legal, né? Bruna é sorriso em meio à tempestade. Tá? Sim. É fé na caminhada. É uma mulher que sonha grande, realiza e inspira. É isso aí, Bruna. É isso mesmo. E eu tenho certeza que foi um privilégio, tá? A gente está acabando aqui já o nosso podcast. Foi rapidinho, o nosso bate-papo. Gostei muito, né? Quero aqui dar os parabéns. Eu fiz questão de convidá-la para você vir. Eu sei que não é fácil vir aqui para Guarulhos, o trânsito, uma loucura. Mas você sempre teve solícita. Não, Mauro, eu quero contribuir com o seu podcast, né? Eu só tenho que te agradecer. Tá? Agradecer você, agradecer sua luta, né? Você inspira pessoas, você inspira muitas mulheres,
Né? E a gente vem para isso também, viu? Para o mundo a gente vem para isso também, para inspirar pessoas. Sim. Né? A gente vira como um exemplo, vira uma referência, e eu tenho certeza que tem muita mulher como você como referência. Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da Bruna, né? A Bruna pessoa, a Bruna empreendedora. Gratidão por tudo isso. E sim, eu falo que sorrir faz a vida mais leve. Sim, nós temos duas opções, ou chorar, nos lamentar, ou levantar, colocar um sorriso no rosto e fazer acontecer. Então eu te agradeço por essa oportunidade, espero que seja muito produtivo para todos que estão nos escutando, nos assistindo, que seja transformador para a vida de vocês e que seja aquele gás de motivação, porque se eu cheguei e o Mauro chegou, você também pode chegar. Ah, com certeza, né? Obrigado, hein? Gratidão. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV.